E é interessante que João Calvino, eu acho interessante que ele fala assim, ele chama de miséria. Desculpa, irmãos. Ele chama de miséria o estado em que a humanidade está. Então, quando a gente pensa na palavra miséria, nós geralmente associamos à riqueza financeira, né? E João Calvino ele fala que o problema não é a miséria dos homens apenas. A queda trouxe miséria. Mas o problema é que os homens são tão miseráveis que eles não são capazes de perceber a miséria que eles estão. Entenderam? O que ele diz é que o pecado entrou no mundo e destruiu de tal forma que os homens não só estão num estado de miséria, mas o pior, eles não reconhecem esse estado. E ele diz que esse é o grande problema, porque quando você não reconhece o problema que você tem, você vira um ser orgulhoso. Você começa a achar desculpas e colocar a culpa em outros cantos. Faz sentido, né? Faz todo sentido. É o que nós percebemos do problema da humanidade. E quando nós falamos a respeito aqui da teodiceia, o problema do mal, se nós não entendermos o que a Bíblia ensina sobre o pecado, nós não conseguiremos conectar as respostas. Por quê? Porque o pecado, em linhas gerais, ele é o que amaldiçoou a humanidade. E com a humanidade, os animaizinhos, a criação como um todo, tudo. Então, quando nós respondemos aqui a pergunta, como pode um Deus bom e o mal existir, nós procuramos aqui algumas respostas bíblicas para falar a respeito disso. Se vocês lembram, a primeira resposta que nós falamos é que Deus não criou o mal moral, isto é, o pecado. Não foi Deus quem criou. Depois falamos em segundo lugar que a criação do mal de que fala Isaías refere-se ao mal punitivo e não ao mal moral, porque nesse texto ele fala que Deus traz o mal sobre essas pessoas. E ali nós lemos semana retrasada que não está falando de pecado, e sim de um juízo, quando ele fala esse texto. Então essa seria talvez uma objeção das pessoas. Mas vocês falam da Bíblia, mas eu li lá na Bíblia e diz que Deus criou o mal. Não nesse aspecto de pecado, mas sim no aspecto de juízo. Então Deus traz o juízo sobre as pessoas. E esse juízo é um mal, mas não na perspectiva que nós pensamos de pecado. Então pense você alguém sendo condenado num tribunal. E essa condenação vai trazer uma punição, um castigo. Ele é um castigo mau? É. Por quê? Porque traz um prejuízo para a pessoa. Em terceiro lugar, falamos que além do mal moral e do mal punitivo, existe também o mal natural, que é isso que nós já falamos a respeito de que o mundo caminha em estado de putrefação, de deteriorização. O mundo, diariamente, ele não está rejuvenescendo, ele está envelhecendo. Basta nós nos olharmos no espelho e vermos como dia a dia aparecem coisas que não estavam lá, né? Você olha ali, esse pezinho de galinha não estava lá. É verdade que os seres humanos tentam retardar o processo por meio de vários processos, né? Então você percebe que essa degradação da velhice, que é algo que vem por causa do pecado e vai acontecer, nós tentamos muitas vezes restringir com a graça comum de Deus, né? Coisa doida isso, né? Porque mesmo assim Deus nos dá recursos para restringir essa deteriorização. Entenderam? Faz sentido? Então, hoje nós vamos seguir adiante aqui com algumas respostas a esse problema. E a resposta aqui de número 4 talvez vá ser a que nós mais vamos gastar tempo, porque existem muitos versículos bíblicos que dão base para essa resposta. Lembre-se que você não precisa ser tão bom de lógica e argumento quanto você precisa ser bom de Bíblia. Por quê? Porque uma vez que você sabe o que a Bíblia ensina, é mais do que suficiente. Não estou incentivando os irmãos a não pensarem com raciocínio, mas estou dizendo que muitas vezes a resposta bíblica ela vai sobrepor a um raciocínio. Por quê? Porque nem sempre o nosso raciocínio natural
nos levaria àquilo que a Bíblia ensina. Entenderam? Está complexo, né? É a ideia aqui de ser miserável. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar o estado que nós estamos por conta do pecado. Então a Bíblia nos ajuda nisso. Então, a resposta número 4 é: não há dúvidas de que Deus permite, decreta, usa e até ordena o mal em todos os seus aspectos. Já falamos disso quando nós falamos nos decretos de Deus, lembram? Lembram disso? Os decretos de Deus envolvem o cuidado e o governo de Deus sobre todas as coisas. A Bíblia ensina isso. Mas não quer dizer que nós conseguimos explicar tudo nos mínimos detalhes, porque existem coisas que são ainda, o quê? Ocultas. Então nós paramos onde a Bíblia para, tá? Então vamos ler alguns textos bíblicos aqui para falar a respeito disso. Não lerei todos eles, mas você vê aí que tem um bocado de texto que fala a respeito disso. Abra aí sua Bíblia em Gênesis 7. Aqui é um episódio bem conhecido da Escritura, onde até as crianças pequenininhas conhecem, né? Mas o problema é que a gente não pode ser levado a só pensar aqui na historinha de Noé como uma historinha de pintar um barco, e muitas vezes o barco é um barco que mal cabem os animais, né? É assim que a gente retrata ludicamente para as crianças, mas isso é perigoso. Porque dentro do plano de Deus não era assim, né? O barco não era um barco que mal coube ali. Os bichos tiveram que ficar com o pescoço de fora da janela. Claro que a gente sabe que existe uma liberdade artística para algumas coisas, mas até nisso é perigoso. Então ele diz assim: o Senhor disse a Noé: entre na arca com toda a sua família, pois vejo que de todas as pessoas na terra apenas você é justo. Leve com você 7 casais, macho e fêmea de cada espécie de animal puro, e um casal macho e fêmea de cada espécie de animal impuro. Leve também 7 casais de cada espécie de ave. Cada casal deve ter um macho e uma fêmea, para garantir que todas as espécies sobreviverão na terra depois do dilúvio. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra. Choverá por 40 dias e 40 noites, até que eu tenha eliminado da terra todos os seres vivos que criei. Então, quando você escuta alguém falando que vai eliminar da terra, parece algo bom? Não, isso é mal. É um juízo. Então não é algo bom. Então nós vemos que aqui existe uma consideração a ser falada, que esse episódio tem a mão de Deus. E é um episódio onde iria acontecer o quê? Uma limpa, literalmente, né? Então você vê que ele fala assim: farei até que eu tenha eliminado da terra todos os seres vivos que criei. Aí no verso 5 ele continua dizendo: Noé fez tudo exatamente como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos quando o dilúvio cobriu a terra. Entrou na arca junto com a mulher, os filhos e as mulheres deles, para escapar do dilúvio. Entraram com eles animais de todas as espécies, puros e impuros, aves e todos os animais que rastejam pelo chão. Entraram na arca em pares, macho e fêmea, como Deus tinha ordenado a Noé. Depois de 7 dias vieram as águas do dilúvio e cobriram a terra. Então esse episódio, ele marca um evento catastrófico da humanidade. E um evento real. Real. Então aqui nós não estamos contando um conto para as crianças na escola dominical. Nós estamos falando de um aspecto que Deus decretou mal numa forma de juízo. E é pesado, você percebe que é um episódio, se você parar para pensar nos desdobramentos, é um episódio duro. Inclusive, aqui indo um pouco mais longe, o dilúvio ele explica muitas das questões por quais os arqueólogos, ou até mesmo as pessoas que lidam com querer falar a idade da Terra, procurar os fósseis, ele dá base
justamente para essa característica de um evento cataclísmico que afundou muitos seres vivos de supetão, animais, e que hoje se encontram fósseis com essas características porque foram soterrados por uma coisa iminente. Então você percebe que até aqui você tem uma instrução a respeito do que aconteceu nesse mundo que nós vivemos. Certo? Então pule agora para a sua Bíblia aí, Gênesis 45. Verso 8. Mais uma história relatada na Bíblia a respeito dos planos de Deus aqui. Gênesis 45, verso 8. Ele diz assim: portanto, foi Deus quem me mandou para cá e não vocês. E foi ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Lembram de quem que está sendo falado aqui? Que episódio é? José. E vocês lembram o que aconteceu na história de José? Ele teve atos bondosos com ele? Não. Primeiramente ele foi jogado para morrer. Depois ele foi vendido como escravo. E isso é uma atitude boa? É algo bom que se recebe numa pessoa? Não, não é. E note que no verso 8 ele reconhece por que, ou melhor, por quem aquele episódio aconteceu. Ele diz, portanto, foi Deus quem me mandou para cá, e não vocês. Vocês quem? Os irmãos dele. Então você percebe que aqui nesse relato nós encontramos uma resposta bíblica justamente para isso. É Deus quem não só permite, como decreta, usa e até ordena. Então aqui você percebe um aspecto de Deus usar o mal que outros cometeram contra ele no seu plano. Pule agora para Êxodo 4, 21. Êxodo capítulo 4, verso 21 diz assim: o Senhor disse a Moisés: quando chegar ao Egito, apresente-se ao faraó e faça todos os milagres para os quais eu o capacitei. Contudo, endurecerei o coração dele para que se recuse a deixar o povo sair. Você percebe que no relato aqui, quem vai exercer influência no coração de Faraó? Quem é? Deus. Você percebe que o texto bíblico é bem claro, dizendo que a influência que Faraó maldosamente iria agir é recebida de Deus. Mas de quem é a culpa? De Faraó. Então essa é uma realidade bíblica que nós precisamos sempre lembrar. Abra agora aí sua Bíblia em Ruth, capítulo 1, verso 13, capítulo 1, verso 13. Diz assim, verso 13: vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Esta situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Quem lembrar o nome dessa pessoa que está falando isso aqui vai ganhar um livro do pastor Fernando. Olha lá, não vale o próprio pastor Fernando, né? Então aqui você percebe o relato de Noemi falando a respeito de sua situação e reconhecendo que essa situação não acontece na vida dela sem que assim Deus esteja no controle. Agora pule lá para os versos 20 e 21. Olha lá. Não me chamem de Noemi, respondeu ela,
chame-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi se o Senhor me fez sofrer e o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Você percebe aqui o relato dela? Ela tem ciência que Deus está no controle e essas coisas não escaparam do controle de Deus. Agora pule aí na sua Bíblia para 1 Samuel, é o próximo livro depois de Ruth. Primeira Samuel, capítulo 16, verso 14. Diz assim: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o Senhor enviou um espírito maligno que o atormentava. Já tinha escutado esse texto? Esse texto ele dá para fazer uma boa pregação, tanto sobre o mal do mundo, como sobre a soberania de Deus sobre ele. Então você percebe que Deus controla todas as coisas. E aqui, numa batalha espiritual, que muitas vezes as pessoas querem achar que Deus está numa queda de braço com Satanás e os seus demônios, esse texto nos deixa muito claro. Como diria aqui Lutero, talvez para escandalizar alguns, o diabo é o diabo de Deus. Isso quer dizer o quê? Que Deus tem controle até sobre ele. Agora pule mais para frente aí, em 2 Crônicas. No capítulo 18. Os versos 19 a 21. Isso, muitos desses textos, nós já tratamos nos decretos de Deus, né? Nós já tratamos a respeito disso, mas aqui é uma resposta importante que nós tenhamos. Por quê? Porque olha a quantidade de versículo para dar base para esse ponto que nós estamos respondendo. Então Deus ele é bom, mas ele não é todo poderoso, porque senão ele restringiria. Os textos bíblicos nos falam que Deus é todo poderoso, bom, e muitas vezes a ideia do mal, ela faz parte do plano de Deus. Essa é uma dificuldade que temos que lidar. Mas precisamos entender o que queremos dizer com a ideia de mal, né? Porque essa palavrinha aí ela pode pegar muitos de surpresa com o que quer se dizer com a palavra mal. Então olha lá o texto que diz assim: e o Senhor perguntou: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que vá à guerra contra Ramote Gileade e seja morto ali? Houve muitas sugestões, até que por fim um espírito se aproximou do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. E o espírito respondeu: sairei e porei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. O Senhor disse: você conseguirá enganá-lo. Vá e faça isto. Está percebendo a tensão aqui? Existe uma tensão, porque você percebe que Deus não está sendo pego de surpresa. No entanto, Deus faz com que o mal que iria acontecer a Acabe fizesse parte dos seus planos. E depois é importante você lembrar aqui da história de Acabe. Até sugiro você ler. Agora pule lá para Abacuque. Quase no finzinho do Antigo Testamento. Capítulo 1, dos versos de 5 a 11. Esse aí é difícil de achar. É curtinho. Tem só 3 capítulos. Então esse é mais difícil de achar. Olha só o que ele diz em Abacuque 1,
no capítulo 1, dos versos 5 a 11. Observem as nações ao redor, olhem e admirem-se, pois faço algo em seus dias, algo em que vocês não acreditariam mesmo que alguém lhes contasse. Parece que é tipo assim, ó, tá vendo aquele povo mau? É o Senhor que está levantando ele contra vocês, Israel. Aí ele diz assim, algo em que vocês não acreditariam mesmo que alguém lhes contasse. Verso 6. Estou levantando os babilônios, um povo cruel e violento. Eles marcharão por todo o mundo e conquistarão outras terras. São conhecidos por sua crueldade e decidem por si mesmos o que é certo. Seus cavalos são mais velozes que leopardos e mais ferozes que os lobos ao anoitecer. Seus cavaleiros atacam vindo de longe, como águias lançam-se sobre a presa para devorá-la. Todos eles vêm pronto para agir com violência. Seus exércitos avançam como o vento do deserto, ajuntando prisioneiros como se fossem areia. Zombam de reis e príncipes e desprezam todas suas fortalezas. Constroem rampas de terra contra seus muros e as conquistam. Verso 11. Passam com rapidez como vento e desaparecem. Sua culpa, porém, é grande, pois tem como Deus sua própria força. Aqui existe um trocadilho aqui que tem como Deus sua própria força. A ideia é muito provável, esse Deus aqui em algumas traduções está com letra minúscula, é a ideia de Deus que ele se sente em Deus. Mas você percebe que o começo do relato é dizendo que quem ia levantar eles para castigar? Quem? Quem iria levantar os babilônios? O próprio Senhor. Você percebe que esse texto não nos mostra que as coisas que acontecem nesse mundo estão pegando Deus despercebido. Olha, não, Deus é um Deus que se ele visse isso, ele jamais deixaria. Então ele não está enxergando. Isso daí não é bíblico, queridos. Então o ponto 4 da resposta é: não há dúvidas, nós não temos dúvidas, que Deus permite, decreta, usa e até ordena o mal. Percebeu que isso daqui foi ordenar o mal, não foi? Mas por isso que eu falei, é importante você entender o que é a ideia do mal. Deus está ordenando um mal punitivo, um castigo sobre a nação de Israel. Por quê? Por causa dos seus atos desobedientes. E eu quero abrir só um texto aqui com vocês, do Novo Testamento, depois esses outros você fica com eles aí, pode abrir. Abra aí em João 17. Verso 12. Diz assim o verso 12: Durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. De quem está falando aqui nesse texto? De quem é a narrativa? Jesus. E você diz que Jesus estava guardando aqueles que o Pai tinha dado a ele, com exceção de um que estava condenado a perecer. Tá, é o que o texto está dizendo. Exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Então você percebe que Judas, ele faz parte do plano de Deus e ele vai arcar com todo o mal. Entenderam? Esses outros textos eles vão explicar a respeito disso também. Mas qual é o ponto aqui? O ponto aqui é, nós devemos entender que Deus age nesse campo entre permitir, decretar, usar e até ordenar o mal de uma forma enigmática. Nós não temos todas as respostas. E isso é importante você saber disso. O que quer dizer isso? Olha, Deus faz de tal forma que ele nem se torna autor do pecado, ele não é o causador do pecado, mas ele também não anula a responsabilidade dos seres humanos.
Isso é o que a Bíblia ensina. Então, quando a pessoa vem falar alguma coisa, você vai falar disso. Olha, nada escapa do controle de Deus, mas os seres humanos continuam responsáveis. É isso que os textos nos ensinam. Abra aí em Lucas 22 para você pensar. E esse é um texto fácil de você decorar. Lucas 22, 22. Aí você pode lembrar a respeito desse duplo ensino aqui, a respeito do controle e soberania de Deus, mas da responsabilidade humana. Ele diz assim no verso 22: pois foi determinado, decretado, escrito, planejado, faz parte do que é para ser. Esse é o ponto. Foi determinado que o Filho do Homem deve morrer. Ou seja, Jesus veio com este objetivo: morrer por pecadores. Jesus não veio para passear. Ele não veio aqui para apenas ser um exemplo da moralidade. Ele tem exemplo de moralidade. Mas o ponto principal é que Jesus veio para resgatar pecadores. Aí ele diz assim: ele ia ser traído, né? Isso fazia parte do plano, não fazia? E se ele ia ser traído e fazia parte do plano, é necessário que tenha um objeto da traição, não é verdade? Então a gente pensaria assim: bom, estava decretado que Jesus iria trair. Então, aquele que traiu, ele apenas foi um fantoche. Não é isso que o texto ensina. Ele diz assim, ó: mas que aflição espera aquele que o trair, colocando toda a responsabilidade e culpa naquele que traiu. Essa é a responsabilidade humana versus soberania de Deus. Pule aí para o Evangelho de João, capítulo 19, versos 10 e 11. Esse texto eu acho que é um dos mais fantásticos a respeito de várias questões, inclusive de humildade, né? João capítulo 19, versos 10 e 11. Ele diz assim: por que você se nega a falar comigo? Perguntou Pilatos. Aí olha o que Pilatos fala para Jesus. E isso era o que era esperado, né? De um governante pomposo que se achava todo poderoso, encarregado do império. Não sabe que tem autoridade para soltá-lo ou para crucificá-lo? Não sabe disso? É só tu falar comigo aqui que eu te dou uma chance. Aí Jesus responde aquilo que nós precisamos saber. Jesus disse: você não teria autoridade alguma sobre mim, se esta não lhe fosse dada de cima. Ou seja, você estar onde você está faz parte do plano de Deus. E você só está aí porque Deus quis que você estivesse. Agora daí você vê o ponto da responsabilidade humana. Ele diz: portanto, aquele que me entregou a você tem um pecado maior. Você também tem culpa, mas tem um outro que tem mais culpa ainda que você. E aí você vê aqui, nessa dinâmica do relato do Evangelho de João, mostrando isso. Você acha que Pilatos aqui, ele olhava e dizia assim: não, existe um Deus que está controlando todas as coisas e eu faço parte desse plano. Você percebe nitidamente um ser humano miserável usufruindo da sua miséria. Lembra que eu comecei falando aqui que o problema não é ser miserável, mas é não enxergar o problema da miséria? É o que Pilatos está fazendo. Ao invés de reconhecer a sua miséria, ele se enche de orgulho e pompa e diz assim: não sabes quem eu sou? Ele fala isso para o Deus da glória, para o Deus encarnado. Aí você começa a pensar isso, você diz: isso é loucura. E Jesus diz assim: olha, você é culpado, mas tem um ainda mais culpado. Vocês dois vão ter o que merecem. Mas nada disso fugiu daquilo que deveria acontecer, porque foi para isso que eu vim.
Olha que doido. E agora, por último, Atos capítulo 2, 23, que vai bem nessa mesma dinâmica aqui. A respeito do que aconteceu com Jesus e quem foram os responsáveis. Quem está discursando aqui? Quem lembra? Faz pouco tempo que o pastor Fernando expôs esse texto. Olha aí, ó. Olha aí, ó. E o que Pedro fez aqui nesse discurso? O pastor falou, foi o primeiro grande sermão. Então você percebe que ele está aqui pregando. E ele diz, ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Então ele está dizendo, olha, o plano sempre existiu. Jesus precisava vir e morrer numa cruz, mas vocês são os culpados. É assim que a Bíblia trata. Se você tem algo de bom na sua vida, é graça de Deus imerecida. Mas tudo que é de ruim é seu mesmo. Você pode dizer, olha, eu tenho muito pecado para lhe oferecer, mas eu não tenho grandes coisas boas, porque de mim mesmo não vem nada de bom. Isso nos confronta, por quê? Dizer isso não quer dizer que os seres humanos que não amam a Deus não façam coisas boas, mas até as coisas boas que eles fazem estão corrompidas pelo pecado. Certo, irmãos? Eu achei que eu iria mais rápido aqui, nessa pergunta 4, então eu vou ter que deixar para nós respondermos as outras 4. Resposta 4, né? Vou ter que deixar para nós darmos as outras respostas na próxima quarta-feira. Ficou alguma dúvida aqui? Muitas, né? Mas ficou alguma que você pensou a respeito disso? Que essa é uma resposta que nós devemos ter na ponta da língua. As pessoas muitas vezes vão nos perguntar, mas como é que vocês podem dizer que Ele é um Deus todo-poderoso e amoroso, e mesmo assim ainda existir crianças morrendo? Né? É verdade. Então o que é importante nós sabermos é o que a Bíblia ensina. Em linhas gerais, qual é o grande problema da humanidade? O pecado. É isso. E o pecado não diz respeito a erros meramente estéticos, como pintar uma parede de uma cor horrível. Faz parte, mas não diz primariamente a respeito disso. Diz relacionado a com nós não atingirmos o padrão de Deus. Pois você pode olhar lá na nossa entrada, você vai ver que tem lá um alvo, e a ideia do pecado é que nós não conseguimos acertar o alvo de Deus. Mas depois que nós cremos em Jesus, nós somos capacitados a ir para o alvo. Por quê? Porque nossa cegueira foi desfeita. Ah, mas nós já somos perfeitos? Não. Mas nós temos a capacidade de discernir aquilo que honra a Deus daquilo que é pecado e que não honra a Deus. Certo, queridos? Alguma pergunta? Fala, Marcelo. Uhum. Exatamente. Uhum. Uhum. Sim. Na verdade,
não tem pergunta aí, né? Só me ajudou um pouco mais a elucidar o negócio, né? Nós vamos até falar a respeito disso, mas faz todo sentido. Nós até vamos falar a respeito disso na resposta 6 e 7, por exemplo. Na resposta 7 o mal tem um propósito didático e disciplinador. Então, muitas vezes, uma varada no meu filho é um mal, mas esse mal que eu aplico nele, ele tem uma intenção positiva. Positiva no sentido de trazer, resgatar ele. Eu penso que o texto de Gênesis 45:8, que é o de José, deixa bem claro. José fala, né? Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus usou o mal que vocês intentaram contra mim para o bem. Eu estou aqui agora e vocês não vão morrer de fome. Então você percebe que sim, existe luz mesmo em meio à escuridão, né? É essa a ideia. Agora, sem dúvida que quando a gente tira a Bíblia da jogada, as respostas vão ficar difíceis. Por quê? Porque daí nós partimos tentando responder de acordo com o que nós gostaríamos ou achamos. E aí vocês sabem aquela velha máxima, né? Todas as vezes que o sentimento prevalece, a boa teologia desaparece. Tá bem, queridos? Isso? Oremos então? Obrigado, Deus. Obrigado por esse tempo juntos. Obrigado por podermos aprender a respeito de tantos temas difíceis e que precisam, de fato, de pensamento, de explicação. Te agradecemos por todos aqueles homens e mulheres que o Senhor já levantou na história e que nos ajudam nesse tempo. Nós reconhecemos que nós somos privilegiados por termos tanto material pronto, preparado para nós. Inclusive a tua própria palavra traduzida em tantas línguas e, no nosso caso, português, a língua portuguesa em tantas versões. Nos ajuda a não termos preguiça, nos ajuda a valorizarmos as coisas simples, as coisas que acabam sendo rotineiras na nossa vida, para que dessa forma nós não sejamos apenas religiosos, pessoas que cumprem um calendário religioso, mas que não têm um tempo e uma vida pessoal contigo. Nos ajuda a não sermos assim. Tudo isso para a tua honra e glória. Amém.